Muito bem, continuando a cobertura da segunda edição do curso de endometriose intestinal aqui no Centro Hospitalar Gênesis, eu converso com o médico ginecologista, Dr. Nucélio Lemos, e quero fazer uma pergunta para você que está em casa. Você já ouviu falar em neurodisfunção pélvica? Se você nunca ouviu falar, este é o cara. Tudo bem, Dr. Nucélio? Prazer em revê-lo. Tudo bem, prazer é meu. Obrigado pelo convite. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, até para as pessoas que estão nos assistindo, nos vendo nesse momento, e que não conhecem esse termo, não têm ideia do que abrange e de como estudos estão sendo feitos e desenvolvidos pelo senhor e que estão ajudando inúmeras pessoas hoje em dia que sofrem muito com essas questões aí envolvendo os nervos, né? E a questão neurológica também. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Bom, a neurodisfunção pélvica é a disfunção dos nervos que cruzam a pelve. Então, até pouco tempo atrás, essa porção dos nervos do plexo lombosacral era praticamente ignorada pela medicina por uma questão do modelo de ensino médio. No século XX se adotou a divisão da medicina por sistemas. Então, os gastros se especializaram no sistema digestório, os ginecologistas se especializaram no sistema reprodutor feminino, os urologistas se especializaram no sistema urinário e assim foi. Muito bem, hoje, à medida que a medicina foi avançando, isso gerou uma série de vantagens, porque quanto mais conhecimento acumulado sobre um determinado assunto, mais você consegue desenvolver, mas todo modelo chega no limite. O limite é quando você chega nas intersecções, quando um sistema interfere no outro. E aí um médico muito especializado num único sistema não consegue agir efetivamente. E o outro que é especializado nesse outro sistema não consegue reconhecer e diagnosticar, e isso gera um ponto de conflito, um ponto nebuloso na medicina. Perfeito. Muito bem. A neuropavologia, ela cobre uma área de nervos que são nervos que são acessíveis a quem tem técnica cirúrgica ginecológica, mas sofrem doenças neurológicas, compressões nervosas, degenerações nervosas, que são doenças do métier do neurologista e do neurocirurgião. Certo. As duas especialidades especializadas no sistema nervoso. O que acontece é que isso é o terreno mais fértil que pode existir para a ignorância, porque quem entende do assunto, que é o ginecologista, o proctologista, quem entende da técnica para abordar, para chegar até esses nervos, que é a videolaparoscopia, não entende nada de nervo. Quem entende de nervo não entende nada de laparoscopia. Então quem alcança não entende, quem entende não alcança, e a reação natural do ser humano a tudo que é desconhecido é ou ser agressivo ou ignorar. Nós ignoramos essa parte até hoje. E aí surge então a neuropelviologia, que é o estudo das neurodisfunções pélvicas. Foi criada pelo Dr. Mark Possover, um ginecologista, que no final dos anos 90 e início dos anos 2000 começou com ressecções mais radicais da endometriose e começou a ter muitas pacientes com retenção urinária. Elas não conseguiam mais urinar depois de fazer a ressecção da endometriose. Isso acontecia por uma questão de lesão dos nervos. E ele começou a dissecar esses nervos para preservar durante a cirurgia da endometriose. E foi abrindo as portas para uma série de novos diagnósticos e tratamentos que nós dispomos hoje. Certo. E como a neuropelviologia atua na endometriose? Bom, na endometriose nós temos duas áreas de atuação. A primeira é essa, que é a mãe da neuropelviologia, que é a dissecção, exposição e preservação dos nervos nas cirurgias radicais. A segunda é o tratamento específico das doenças dos nervos. Então você pode ter a endometriose acometendo os nervos, certo, ou você pode ter diagnósticos de confusão que em geral não são realizados. Por exemplo, varizes pélvicas comprimindo o nervo. Então você tem uma variz pélvica, que é uma coisa bastante conhecida na ginecologia. As varizes causam a sensação de peso e tudo mais, mas elas podem também, esse vaso dilatado anômalo, empurrar o nervo contra a parede pélvica. Isso vai causar dor. E a dor na mulher vai ser cíclica, porque no período antes da menstruação esses vasos ficam mais embuditados. Então isso sempre é confundido com endometriose. O laparoscopista vai lá, olha, a pelve não acha nenhuma lesão e fala, olha, esse problema não é endometriose, e a maioria desses pacientes são tratados como
pacientes psiquiátricos, como alguma disforia, algum tipo de TPM super forte certo. que causa essa dor, ou algum distúrbio depressivo pré-menstrual causando essa dor. Mas, na maioria das vezes, nós podemos encontrar um vaso sanguíneo ali encarcerando o nervo, por exemplo. Então, outras causas neuropáticas, como fibrose, tumores comprimindo os nervos, que podem causar dor pélvica, dor perineal e, às vezes, até dor no ciático, nas pernas, é a nossa linha de tratamento. Então, nessa área de diagnóstico diferencial da dor crônica, a neuropelviologia entra de maneira muito efetiva. A gente sabe que nessa situação da endometriose envolve vários órgãos, né? Intestino, ovário, bexiga, situações até em que envolve que a endometriose se espalha, falando uma linguagem clara, vai até a coluna. Né? É um problema seríssimo. A mulher que passa pela doença da endometriose é que pode mensurar os prejuízos que ela tem para o seu bem-estar e para a sua saúde. A gente sabe da dificuldade que as especialidades têm para trabalhar em conjunto, né? Acho que esse curso que está acontecendo hoje pela segunda vez em Cascavel é uma tentativa de fazer com que esses especialistas trabalhem de uma forma harmônica, né? E quem sai, claro, lucrando com isso somos nós pacientes. Falando agora em neuropelviologia, o senhor acha que qual é o caminho? É exatamente esse, unir as especialidades, somar os conhecimentos, essa é a forma para se chegar num resultado positivo? E quanto tempo, se a gente for pensar a médio e longo prazo, a gente pode pensar que isso vai ter um boom, assim, que as pessoas vão dizer, não, realmente existe um diagnóstico seguro, um tratamento seguro e acessível à população feminina, que tanto sofre com a endometriose no Brasil. Bom, que o caminho é a multidisciplinaridade, não há dúvida. Na verdade, o caminho é a multidisciplinaridade hoje por causa desse modelo viciado que eu falei, que foi muito bom, mas hoje não é mais um modelo que serve. O que a gente tem hoje, a tendência, é cada vez mais os centros se valerem da multidisciplinaridade para começarem a formar um cirurgião polivalente. E não só para o tratamento da endometriose, que a tendência é que a cirurgia seja uma cirurgia funcional pélvica. Então, esse vai ser um cirurgião que vai ser capacitado para tratar os distúrbios funcionais da pelve, que são o quê? Problemas urinários, problemas intestinais, problemas sexuais e a dor pélvica crônica. A endometriose é uma das causas de dor pélvica crônica. Então, a tendência é que mais e mais esses profissionais venham se formando. Então, quando você vê hoje a capacidade de cada uma das especialidades, ela já abrange muito mais terreno do que antes era exclusivo da outra. Então, hoje você tem ginecologistas que abordam lesões na bexiga, lesões no intestino, assim como você tem urologistas que sabem tratar a endometriose como um todo, ou coloproctologistas que sabem tratar a endometriose como um todo e tratam também os distúrbios evacuatórios. É óbvio que ainda existe uma ênfase, mas para cada um que cada um dá para a sua formação de base. Mas a tendência é que nós venhamos a ser cada vez mais polivalentes como cirurgiões. Certo. E a quem as técnicas da neuropelviologia podem ser indicadas especificamente? Bom, nós temos mulheres ou homens com dor perineal, dor peniana, dor nos grandes lábios, por exemplo, principalmente quando seja de um lado só, dor no ânus, pacientes que têm dor no ciático associada à dor pélvica, pacientes que têm um desejo urinário frequente e muito intenso, que parece que ser muito difícil de controlar, a sensação de que vai ter um escape de urina a qualquer momento, e esse sintoma é de difícil controle. Paciente com dor à evacuação, dor na relação, dor na entrada da vagina, principalmente quando de um lado só no momento da relação. Essas pacientes podem potencialmente ter um acometimento nervoso. E as pacientes que foram operadas e que tiveram a endometriose totalmente removida e mesmo assim continuam com dor, essas são o grupo que mais se beneficia. Olha só, muito interessante. O senhor também coordena um site científico, né? Perdão? O senhor também coordena um site científico
que fala sobre o assunto. Então é interessante que as pessoas acessem nesse endereço que está aparecendo no seu vídeo para ter mais informações. Se tiver dúvidas, entra em contato. É um pesquisador, né? E nós precisamos muito de médicos e especialistas que pesquisem, né? Que sejam voltados à área da pesquisa, justamente por ter tantas coisas para se descobrir ainda, né, doutor Nocélio? E o governo ajuda, não ajuda nas pesquisas? Como que é? O governo ajuda um pouco, ajudava, né? Agora com essa crise realmente está difícil, o corte de verba está sendo muito forte. E é engraçado porque o corte ele acontece na saúde e na educação, mas a verba dos políticos, a verba partidária, o fundo partidário foi quase triplicado nesse ano, né? Então você vê que nós tivemos um corte de 25% para a saúde, praticamente, e um aumento de 200% para os partidos políticos. Então isso é uma questão que mostra muito as prioridades que nós temos nos nossos governantes, né? Para se refletir, sempre, né? Doutor Nocélio, prazer imenso conversar com o senhor novamente, sucesso aí no curso, tenha uma boa estada em Cascavel e até uma próxima vez. Obrigado. A gente continua com o ciclo de entrevistas aqui, direto do Hospital Gênesis de Cascavel.